Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Estudo da Hora. Meu nome é Frederico Pires e eu continuo com você a nossa playlist de espelhos esféricos. Se você por acaso é novo no canal, procure lá os dois vídeos anteriores, que essa aula na verdade é uma continuação, tá bom? Gente, eu tinha parado na aula passada, onde eu desenhei dois objetos e as imagens respectivamente produzidas aqui nesse espelho convexo e aqui nesse espelho côncavo, certo? Aí, o que a gente pode reparar? Que é o seguinte, eu fiz uma série de perguntas. Lembra onde estava o observador, se a imagem era menor, maior, se era simétrico ou não? Eu vou responder alguma dessas perguntas agora para você, tá bom? A única diferença aqui é que eu dei uma arrumada nos raios de luz para você observar melhor uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Tá vendo esse objeto aqui? Lembra que a gente definiu para ambos os espelhos que onde o objeto se posicionava aqui do lado da superfície refletora era a chamada zona real? Então aqui é a zona real. E lembra que a outra parte da superfície não refletora do espelho era a zona virtual? Zona virtual. Então, aqui, ó, o que vocês percebem? Vocês percebem que a imagem produzida é, na verdade, uma imagem que está na zona virtual. Então, por isso que eu chamo essa imagem aqui de imagem virtual. Tá bom? Sendo o objeto dela um objeto real. Aqui, ó, nesse espelho côncavo, o objeto está na zona real. Zona real. E a imagem também está na zona real. Tá bom? Então eu vou dizer que essa imagem ela é real. E aqui que está a grande diferença entre uma imagem virtual e uma imagem real. Você consegue perceber qual a diferença entre elas? Dá um pause no vídeo e tente pensar um pouquinho. Então, a diferença é o seguinte, a imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Por quê? O que a gente percebe? Que quando o objeto emite esses raios de luz aqui no espelho, você pode perceber que eles não vão se encontrar aqui na parte que é refletora. Então, como que eu formo a imagem? Eu tenho que prolongar, então, esses raios refletidos. Quando eu prolongo esses raios refletidos, eu tenho a imagem. E essa imagem virtual, qual é a sensação que a gente tem dela? Quando eu olho para o espelho convexo, eu vejo a imagem se formando lá dentro. Então, essa imagem lá dentro é dada pela zona virtual. Tá bom? Agora, no caso de uma imagem real, o que acontece? Você percebe que o prolongamento dos raios de luz, eles na verdade se interceptam em um ponto. E isso daqui, essa interceptação em um ponto, é que produz uma imagem real. Por isso que a gente diz que as imagens reais, elas podem ser projetadas. Podem ser projetadas. Vou escrever aqui para vocês. Projetadas. O que é isso? Se você coloca, por exemplo, um anteparo aqui, você consegue que essa imagem se forme em cima desse anteparo. Entendeu? Então você pode iluminar um objeto qualquer e fazer com que a sua imagem fique produzida aqui em cima do anteparo. Nossa, que interessante. Legal mesmo, né, gente? Agora, então, essa foi uma pergunta que a gente já respondeu. Imagem virtual e imagem real. A outra pergunta que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Onde está o observador para poder ver a imagem? Você pensou nisso daí? Quando você viu nossa videoaula passada? Então, vamos começar pelo espelho côncavo aqui, ó. Tá vendo esse... Vou fazer esse primeiro raio. Esse raio incidiu e refletiu, certo? Aí ele tá aqui. Eu vou prolongar esse raio. Tá vendo esse outro raio que incide e que reflete? Eu vou prolongar também esse raio. Tá vendo essa zona aqui, ó? Entre esses dois raios? Aqui é que o observador deve colocar o olho para poder ver a imagem que foi formada. Nossa, que interessante. Então é nessa zona especial que ele tem que colocar o olho.
E no estudo de óptica é comum a gente fazer uma representação do olho humano assim, ó. Fazer um olhinho aqui. E aqui é como se fosse a parte dos cílios, tá? Então a pessoa tem que colocar o rosto aqui, ó. Ela tem que observar aqui para poder ver a imagem, tá bom? E nesse caso agora, Frederico, quando a imagem é virtual, o que você tem que fazer? O observador, evidentemente, que ele não pode estar na zona virtual, que é dentro do espelho, então ele está na zona real. E a parte interessante é o seguinte, é que ele tem que estar nessa porção aqui, ó. Porque nessa porção, o prolongamento dos raios vão se encontrar aqui, e se ele estiver nessa porção, ele consegue observar essa imagem virtual, tá bom? Então vou desenhar para vocês, ó, que o observador, ele tem que estar nessa região. Tá bom, gente? Se vocês quiserem tirar um print, fique à vontade. Mas como eu sempre recomendo, quando você copia, você fixa mais o conteúdo. Tá bom? E agora, Frederico, e quanto à imagem ser simétrica ou não? Bom, quanto à imagem ser simétrica ou não, isso é um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas, porque é um assunto que eu vou fazer com vocês uma questão e vou explicar de maneira bem detalhada, porque eu vou recordar alguns pontos do espelho plano para a gente poder fixar bem a ideia aqui no espelho côncavo e convexo. O que a gente vai fazer então nessa aula? Nós vamos ver os raios notáveis. Raios notáveis. Por quê? Antes da gente aprender a partir de um objeto localizar a imagem, a gente tem que saber como que são os traçados, os raios que eu preciso fazer, tá bom? Então eu vou fazer assim, um exemplo do espelho côncavo e um exemplo do convexo, um do côncavo e um convexo, tá bom? Então, ó, vou começar aqui desenhar de maneira rápida para vocês, tá bom? Ó, e vamos colocar centro de curvatura, foco e o foco aqui do espelho. Lembra, gente, aquele famoso raio que a gente viu? Entra paralelo e vai sair passando por onde? Isso, pelo foco. Tá bom? Então, esse é um raio de luz. Aí, nós temos também um outro raio de luz que a gente viu, eu demonstrei para você, como que vale o princípio da reversibilidade. Se entra um raio agora que passa pelo foco, certo? Passa pelo foco, ele sai de que maneira? Paralela. Tá bom? E agora, Frederico, e no espelho aqui convexo? No espelho convexo, ó, mesmo raciocínio, entra de maneira paralela, aí tem o prolongamento que passa pelo foco e o raio, ó, sai na direção do prolongamento. Tá bom? Frederico, e se por acaso agora o raio entra passando na direção do foco, de maneira então não paralela? Aí ele vai sair de maneira paralela, certo? Isso daqui a gente viu na aula passada. Eu fiz a demonstração dos focos secundários, tudo direitinho para vocês, para quando chegasse nesse momento, você perceber mesmo onde que está aquela sutileza que eu havia comentado, tá bom? Então, esses são os dois primeiros raios. Beleza? Vou apagar aqui e vou fazer os demais. São poucos. Essa aula ela vai ser uma aula rápida. Tá o foco. Aqui o centro e o foco. Mais dois raios notáveis. Bom, esse raio notável aqui, ó. Esse segundo raio notável. Como que ele vai incidir? Ele vai incidir aqui no vértice e vai sair desta maneira. Seguindo uma propriedade muito interessante, ó. O ângulo que ele fizer aqui, vamos supor que ele faça um ângulo de 30 graus. Ele tem que sair também, ó, formando um ângulo de 30 graus.
certo? Essa propriedade também vale para o espelho convexo, tá? Ó, entrou aqui com um certo ângulo, vai ser refletido com um certo ângulo. Vamos supor que ele entre com agora 45 graus. Com quanto que ele vai ser refletido? Vai ser refletido também com 45 graus. Tá certo? Agora tem mais um raio. O outro raio é o seguinte. É um raio que quando ele incide pelo centro de curvatura e vai até o espelho, ele incide pelo centro de curvatura e vai até o espelho, esse raio volta passando pela mesma trajetória. Então é comum a gente fazer essa representação, ó, de uma seta que vai, e quando ele volta pela mesma trajetória, fazer a seta no sentido contrário, tá bom? Então, se incide pelo centro, volta pelo centro. Beleza? E aqui, Frederico, aqui também vale essa propriedade, né? Vamos supor que o centro esteja aqui. Aí o que eu vou fazer? Aqui, na verdade, não passa o raio efetivo, passa o prolongamento dele, né, gente? Ó. Se passa incidindo pelo centro, vai refletir também sobre a mesma trajetória. Beleza? Então esses são os principais raios de luz. Aqui quero dar um bônus para vocês, que é o seguinte. E se eu falar, por exemplo, um raio de luz que entra aqui, desta maneira aqui no vértice do espelho? Como que será esse raio refletido? Se esse raio entra paralelo bem aqui no vértice, ele vai sair pelo vértice também. A mesma coisa acontece aqui, ó, no espelho convexo. Se ele entra pelo vértice de maneira paralela, ele sai também pelo vértice de maneira paralela. Tá bom, gente? Então, ó, se quiser tirar uma foto, pode ficar à vontade. E essa foi mais uma aula. Aqui apresentei para vocês os raios notáveis. E na próxima aula a gente já trabalha fazendo a construção das imagens, tá bom? Se você estiver gostando aqui do nosso projeto, dê um like, compartilhe, indique para os seus amigos, coloque o sino da notificação para à medida que eu for fazendo vídeos você receber, tá bom? Obrigado, gente!